Bom, como vão? Tudo bem? Vamos retomar aqui nossa discussão sobre a teoria de probabilidades. Eu tinha, no último encontro, anunciado que hoje, a próxima vez, que a gente se encontrasse, iríamos falar sobre a distribuição normal, tá? Então, dos comportamentos, das variáveis aleatórias contínuas, no caso, o comportamento normal é um dos mais importantes que a gente conhece, tá? Ou seja, ele é realmente um dos mais importantes. E isso se deve ao fato de que a distribuição normal ela tem um papel fundamental, ela tem propriedades extremamente interessantes no contexto da inferência estatística. O que é a ideia da inferência estatística? É você observar partes da população, ou seja, uma amostra da população, e conseguir, através dessa amostra, inferir as coisas da população, tá? Já que a população é o importante, a gente precisa conhecer a população. Tá? Se a gente não consegue conhecê-la diretamente, ou seja, por ser muito grande, ou pode levar muito tempo, não sei o quê, a gente consegue, tirando uma parte dela, ou seja, uma amostra dessa população, a gente então, a partir dessa amostra, a gente consegue fazer um estudo que dada a teoria da inferência estatística, a gente então consegue levar essas informações da amostra para o nível populacional. Então, isso é a ideia da inferência estatística. E, dentro desse contexto, uma das distribuições mais importantes para isso é a distribuição normal. Bom, então isso aí marca a importância dessa variável normal, dessa distribuição normal, no contexto da teoria estatística e da teoria de probabilidade, especificamente. Então, agora, por definição, uma variável aleatória contínua, ela tem um comportamento normal se o seu espaço de probabilidades, o seu espaço de resultados, ou seja, o conjunto de todos os resultados possíveis para aquela variável, for o conjunto dos números naturais reais. Então, é o conjunto dos reais que a gente costuma representar por esse R aí meio que duplicado, etc. Tá? A gente pode falar isso de outra forma, definir de outra maneira, dizendo que o espaço amostral é o conjunto de todos os valores, os x, tal que, aquela barrinha ali significa tal que aquele número x, aquela variável x, é pertencente ao conjunto dos reais. Tá certo? Dito de outra maneira, a gente pode dizer que o espaço amostral são todos os números pertencentes aos reais, tal que esse número esteja desde menos infinito até mais infinito, ok? Ou então, simplificadamente, que o próprio espaço amostral é o conjunto dos reais, tá? Isso, mesmo que algumas variáveis não tenham qualquer definição no lado negativo dos números negativos, tá? É como se a gente, então, considerasse todos os negativos como tivesse probabilidade nula naquele espaço negativo. E ela tem vida, na verdade, no lado positivo, ou seja, mas desde que seja números reais. Tá? Bom, quer dizer, essa não é uma definição especificamente, a gente só está dizendo que o conjunto de resultados de uma variável normal são os números reais. Tem outras coisas que a gente vai precisar compreender para saber o que vem a ser uma normal. Tá? Bom, a variável normal, qualquer uma delas, se caracteriza por dois parâmetros importantes. É a sua média e a sua variância. Tá? Conforme a gente já falou algum tempo atrás, esses parâmetros da população a gente costuma representar pelas letras gregas, mi de média e o sigma sigma ao quadrado, que seria a variância, e só o sigma sozinho, a raiz quadrada disso, a gente chama então de desvio padrão. Isso a gente já falou
anteriormente, né? Então a gente usa essas letras gregas para representar esses parâmetros populacionais, né? Na verdade, parâmetro populacional já é uma redundância, né? Porque se a gente fala parâmetro, é da população. Se a gente tiver no âmbito da amostra, a gente vai ter os correspondentes, né, no âmbito da amostra, mas a gente vai usar os símbolos latinos, letras latinas, né? No caso da variância, a gente usa o S, né, que corresponde ao sigma, e a gente pode, e no caso da média, a gente não usa o M, mas a gente usa aquela ideia do X com uma barrinha, que é uma barrinha em cima da variável, a gente já sabe que é o valor médio amostral, tá? Ou seja, os parâmetros amostrais, na verdade, são o que a gente chama das estatísticas, tá? Então, estatísticas amostrais é outra redundância, porque falou estatística já sabe que é coisa de amostra, tá? Bom, então, uma variável normal, ela pode ser representada, né, dessa maneira aí. Simbolicamente, uma variável x tem distribuição, esse tio aí, né, significa tem distribuição, aí tem aqui normal, n de normal, e entre parênteses os dois parâmetros, a média e a variância. E a gente lê isso dessa maneira aqui. A variável aleatória x tem distribuição normal com média μ e variância sigma quadrado. Tá? Bom, essas variáveis a gente já andou vendo aí nas variáveis contínuas, né, que o comportamento delas é diferente das variáveis discretas que tinham probabilidades nos pontos em que havia definição, né, do conjunto de resultados possíveis, do espaço amostral dela. No caso das contínuas, o espaço amostral, em sendo contínuo, ele então perde essa noção de probabilidade, porque eu não tenho uma probabilidade completa, tipo 1, né, que é do espaço todo, dividida por infinitos valores, não vai sobrar nada para cada um, ou seja, não faz sentido, né? Mas essa questão da variável contínua, a gente fala que cada um dos valores, né, cada um dos valores do espaço de resultados dessa variável, ela tem uma densidade de probabilidade. Eu acho que eu já falei com vocês sobre a ideia de uma nuvem, né, que às vezes ela é muito espessa, quer dizer, é muito densa de partículas, então você não consegue ver o outro lado. E outros pontos, né, da nuvem, ela é mais translúcida, quer dizer, a densidade de partículas de água vai modificando, diminuindo, né? Então ela consegue ser translúcida, né? Então essa ideia de pouca densidade, muita densidade, isso também a gente leva por causa das probabilidades. Por isso que a gente chama a curva de definição de uma variável contínua como sendo uma função de densidade, né? Ela se define pela função de densidade. Bom, então, no caso da distribuição normal, essa função de densidade, ela tem uma forma que é essa forma de sino. Tá? Essa forma de sino, então, ela é uma função matemática, né, que tem essa configuração aqui, né? A função de densidade da variável x no ponto x vai ser esse 1 sobre sigma, né, desvio padrão, vezes a raiz quadrada de 2π, essa fração, vezes o número e, que é um número irracional também, elevado a essa potência, que é o x menos a média ao quadrado dividido por 2 vezes a variância. Tá? Então, se eu usar qualquer valor real aqui desse eixo, nesse ponto, eu vou ter com o x aqui, o valor dele, do ponto que seja, menos a média dividido por 2 vezes a sigma 2, né, a variância, você vai ter, então, o resultado correspondente à densidade naquele ponto. Por exemplo, aqui no gráfico está um x1 aqui, e você tem, levantando aqui, encontrando a curva, você vê um valor aqui no eixo vertical, que é o eixo da densidade, né?
é a densidade de probabilidade no entorno desse valor x1 aqui. Tá? E uma coisa importante, se lembra quando a gente trabalhou lá com as distribuições de frequência, a gente tinha aquela ideia da frequência acumulada, né, onde a gente vinha acumulando frequências, né? Aqui a gente acumula probabilidade, né? Na verdade, essa parte que está meio achoreada aqui, meio cinza, né? É toda a probabilidade, quer dizer, a área existente embaixo da curva até o ponto x1, tá? Isso aqui forma uma área aqui embaixo. Isso aqui tem um valor numérico, tá? Então, a função que faz essa ideia da acumulação, né, a gente chama de função de distribuição acumulada, tá? Então, ela, na verdade, é uma acumulação aqui que, em termos vamos dizer assim, de definição matemática, né, a gente entende que é integral desde menos infinito até aquele ponto x, né, onde eu tenho a integração da função de densidade até aquele ponto, ou seja, é o resultado disso aqui, num determinado ponto de x, aqui um valor qualquer aqui, numérico, né, vai me dar essa área que tem desde menos infinito até o valor que eu encontrei, que eu estou considerando. Tá? Então, esse é o f de x aqui, que é a função de densidade, de distribuição acumulada naquele ponto x, que é um valor real qualquer. Tá? E isso é entendido como sendo a probabilidade da variável x ser menor ou igual a esse valor x, né? Seja lá que valor seja esse, um número qualquer real. Tá bom? Então, essas duas funções, elas são a definição da distribuição normal. Agora, graficamente, a gente faz o gráfico dessa função de distribuição acumulada, né, que é essa curva em forma de S, né? Ou seja, conforme eu vou andando do menos infinito para o mais infinito, eu vou acumulando probabilidade. Então, essa área aqui está achoreada de cinza aqui, é exatamente o valor da função f maiúscula nesse eixo aqui. Tá? Então, essa altura do eixo é a área dessa parte achoreada. Se eu andar um pouquinho mais para cá, né, essa área vai aumentando, né? Então aqui a área vai subindo também aqui, tá? Até que ela chega ao máximo, lá no mais infinito, né? E ela para em 1, já que a área embaixo de toda a função de densidade é sempre igual a 1, né? E corresponde à probabilidade do espaço amostral, ok? No conjunto de todos os resultados possíveis. Ok? E aí, esse valor de acumulação, ele vai acumulando até chegar a 1 aqui, lá no infinito. Tá bem? Bom, eu queria que vocês compreendessem isso, que essa área achoreada aqui é exatamente a altura nesse eixo vertical da função f maiúscula, né? O tamanho da área é esse pedacinho que está marcado aqui nesses pontilhados. Tá? Conforme eu chego para cá, ela vai subindo e acompanhando a curva, né? Bate aqui, vai para lá e por aí vai. Bom, esse é o jeitão, vamos dizer assim, das curvas que definem a distribuição normal. A função de densidade, de probabilidade e a função acumulada, né? Função de distribuição acumulada da variável x. Agora vamos ver um exemplozinho, né? Por exemplo, no caso aqui eu tenho uma distribuição, uma variável x qualquer, que é normal, né? Com média 100 e variância 64. Tá? Se a variância é 64, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, a raiz quadrada de 64 é 8. Tá? Então é média 100 e variância 64, ou desvio padrão 8. Então está aqui μ, que é a média, 100, e o desvio padrão, que é 8. Raiz quadrada de 64. Tá? Bom, essa curva aqui,
né? Ela está com a média no 100, está vendo 100 aqui? Então é o ponto mais alto dela e é o ponto, e é o eixo de simetria dessa curva, que ela é perfeitamente simétrica em torno da média, tá? Ok? Agora, a função de distribuição acumulada, né, é essa outra curva em forma de S aqui, ou seja, conforme os valores vão passando de menos infinito até 100, aí você vê que ele 100 corresponde aqui à função de 0,5, né? Ok? Esse eixo aqui vai de 0 até 1 no máximo, né? E o meio, né, bate exatamente 0,5, que é metade. O que é menor do que a média é meio de probabilidade, o que é maior do que a média é meio de probabilidade também. Tá bem? Então, esse é um exemplo de uma função de distribuição de densidade na parte de cima, e a parte de baixo é a função de distribuição. Se eu considerar essa metade, né, ou seja, a probabilidade de ser menor ou igual à média, essa variável x aí qualquer, a gente então vai ver que eu tenho aqui menor ou igual à média, toda essa área aqui embaixo, né, a função então de densidade é igual a função de densidade vai ser essa altura, e a área até a metade, até a média, vai ser metade desse todo aqui. Esse 0,5 vai ser exatamente esse 0,5 aqui, que é a função de distribuição acumulada no ponto 100. Tá? E isso é igual a meio. Bem, ainda outra característica, né, da distribuição normal é o seguinte: ela também é chamada de distribuição gaussiana porque ela foi descoberta, né, ela foi derivada, né, pelo Gauss. Né? Gauss foi um matemático, astrônomo, físico, um monte de coisas juntas, né? Nascido em 1777 e morreu em 1855, ou seja, final do século XVIII e início do século XIX. Tá. Bem, e a função, a curva normal, né, ela tem algumas características. A média é o ponto mais de pico dela, ou seja, a maior probabilidade, a maior densidade de probabilidade está na média, né? E isso, se você colocar naquela função, naquela fórmula que a gente botou lá da função de densidade, ela vai dar esse valor aqui, 1 sobre o desvio padrão vezes a raiz de 2π. Tá? É o máximo que ela consegue aqui. Isso dá um valor que chega aí perto de 0,4, mais ou menos. Mas o que é importante dessa distribuição normal é que ela tem essa curva, ela tem a concavidade voltada para dentro, né? E a partir de um dado ponto ela vira, né? A concavidade volta para fora, tá? Como ela é simétrica, essa coisa acontece dos dois lados, tá? Então, esses pontinhos, onde são os pontos em que há essa mudança de concavidade, né? Você chama ponto de inflexão da curva, tá? Esse ponto de inflexão, tanto um quanto o outro, eles têm a característica fundamental de que, se você projetar esse ponto da curva no eixo dos valores da variável, que é o eixo horizontal, você vai ter que a distância da média até esse ponto onde bateu vai ser exatamente mais um desvio padrão acima da média. Então, essa distância da média até esse ponto, que é a projeção do ponto de inflexão, é exatamente o valor do desvio padrão da distribuição normal, tá? Tanto para a direita quanto para a esquerda. Ok? Isso aí é outra característica própria da distribuição normal. Tá bem? Bom,
A distribuição normal também tem uma outra característica interessante, que é a área embaixo da curva até o valor da média, né, é que a gente chama 50% da área embaixo da curva está até a média e da média para frente está a outra metade, ou seja, os outros 50% da área embaixo da curva, tá? Ok? Então, essa divisão, né, em duas metades é o que marca para a gente também que a moda, a média e a mediana são valores coincidentes, tá? Isso aqui é a média, é a mediana porque ela divide em duas metades iguais, né? Duas metades iguais é a redundância de duas metades, e a altura é a maior altura, ou seja, é o pico dela, é a maior densidade de probabilidade. Lá, quando a gente estava trabalhando, era a maior frequência da variável, se vocês se lembram da definição de moda, ok? Então, essa é uma outra característica da distribuição normal. Tá? Ainda, considerando esse valor do desvio padrão, né, se eu tomar a distância de média mais um desvio padrão até média menos um desvio padrão, ou seja, nesse intervalo que vai daqui até ali, a área embaixo da curva é exatamente 68,27% de toda a área embaixo dessa curva. Tá? Se eu considerar dois desvios padrões para a direita e dois desvios padrões para a esquerda, a área que vai ficar embaixo da curva entre esses dois pontos, nesse intervalo, né, de média menos e mais dois desvios padrões, é 95,45% de toda a área embaixo dessa curva. Tá? E se eu considerar três desvios padrões para cada lado da média, eu vou então considerar uma área quase completa da distribuição, que é 99,73% de área entre esses dois valores do conjunto de resultados possíveis para a variável. Ou seja, o que fica de fora disso? Fica simplesmente 0,27%. Né? Por exemplo, se eu quiser imaginar que eu tenho uma população de 10 mil pessoas, né? E eu estou investigando uma variável com distribuição normal nessa população, né, de 10 mil, ou nessa amostra de 10 mil, eu posso dizer o seguinte, que da média menos 3 desvios padrões dessa variável até média mais 3 desvios padrões da variável, eu vou encontrar 99.973 indivíduos desses 10 mil. Só vai sobrar 27. Né? Ou seja, metade fica maior do que 3 desvios padrões para a direita e metade fica abaixo de menos 3 desvios padrões, né? Para a esquerda da média. Ou seja, são 3 indivíduos do lado de cá e 3 indivíduos do lado de lá. Tá? São os casos assim bastante raros. Essa distância de média mais 3 desvios padrões até média menos 3 desvios padrões, ela percorre 6 desvios padrões, né? Um desvio padrão, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Então, isso aqui a gente costuma falar na área de gestão, na área de administração, como a gestão de 6 sigmas, né? Na área de controle de qualidade também, né? de engenharia de produção, essas coisas todas, a gente usa muito esse conceito da gestão por 6 sigmas. 6 sigmas significa isso. A maioria das coisas, ou quase tudo, vai estar entre 3 desvios padrões acima e abaixo da média. Tá? O que tiver fora é coisa rara. Agora, se você está num processo em que as coisas estão acontecendo fora disso, pode parar o processo e ajustar alguma coisa, porque vai estar, a coisa vai estar, não tem alguma coisa produzindo uma variabilidade desnecessária. Ok? Essa é uma característica forte da distribuição normal. Né? Bom, uma outra situação importante das distribuições normais, né, é o seguinte: você pode ter, né,
Nesse caso aqui eu tenho 3 distribuições normais, né, com médias. Uma tem média 60, outra tem média 70, outra tem média 80. Mas a variabilidade delas, ou seja, a dispersão de todas elas é a mesma, ela tem o mesmo formato, ok? Então são variáveis com médias diferentes, mas mesmo desvio padrão, tá? Ok? Eu posso ter a situação inversa, ou seja, eu tenho o mesmo desvio, a mesma média e desvios padrões diferenciados, né? Então ela formaria esse outro tipo de desenho aqui. Se eu tenho 3 variáveis normais, todas elas com a mesma média, né? Se não me engano é 70 a média aqui de todas elas, né? Agora, essa verdinha, ela tem uma dispersão muito maior, né? Ela é mais platicúrtica, né? A outra preta ela é mais pontuda, ela é mais concentrada, né? É uma visão assim leptocúrtica, tá? E aquela do meio é a mesocúrtica, que é a normal, eu diria assim, a normal, tá? Ok? Então são 3 desvios padrões diferentes, mas a média é exatamente igual, tá? Em geral, em concursos públicos, esses desenhos costumam aparecer fazendo algumas indagações sobre a média, desvio padrão das variáveis normais que estão envolvidas, tá bom? Bom, essas são algumas características que marcam o que vem a ser uma variável normal, uma distribuição normal, tá? Eu vou dar uma interrompida aqui e a gente vai continuar no próximo vídeo, né? Já que a gente está quase 30 minutos aí. Só um instantinho. Um abraço.